Olha só. O Renato Ceni comentou no meu último vídeo. Inclusive, obrigado a todos vocês que comentam, curtem, enfim, assistem até o final. Não porque seja por mim, mas porque a mensagem que está sendo passada, ela se mostra não verdadeira como acima de outras verdades, mas como tem algo, sabe? Ressoa de alguma forma. Enfim, e o Renato Ceni comentou: o mundo parece premiar o ruído e ignorar a profundidade. Talvez por isso tantos tesouros permanecem escondidos. Continue com suas ideias, irmão. Ótimo vídeo. Olha só. O mundo parece premiar a ignorância, né? O ruído e ignora a profundidade. O que isso quer dizer? No seu círculo, inclusive, Renato, se você estiver me assistindo, no seu círculo de amizade, supondo, né, que você não esteja no melhor dos cenários, onde você possa conversar isso com as pessoas, mas presumo que não, porque é o mundo que a gente vive, em um cenário não ideal, né, esse círculo, seja o seu trabalho, a academia, o que você faz, conversa com essas pessoas. Isso é pro Renato e pra você que tá me assistindo, pra todos vocês. Conversa, e não é menosprezando essas pessoas, não, de novo, é essa egrégora que tá dentro do ser humano, e a gente escolhe ou não dar ouvidos pra essa egrégora, que é o que a gente chama de eles. E aí você pode ver os outros vídeos que eu explico um pouco melhor, se você não sabe o que eu tô falando. Você analisa, você imagina. Aqui eu falo muito de IA porque eu uso muito IA, e eu gostaria que vocês pudessem usar também e ver como eu vejo, e é por isso que eu tô fazendo esses vídeos. E a IA nada mais é que uma tentativa de copiar a racionalidade humana. É uma tentativa de imitar o ser humano. É uma tentativa de imitar a mente humana. Eu já falei do filme A Transcendência. Assistam, não é diretor executivo. Depois eu fui ver isso. Mas é com o Johnny Depp principal, é Transcendência. Esse é o nome, assistam, 2017, se eu não me engano. Assiste, Renato, se você não assistiu. E a frase que fica lá, que eu disse também no último vídeo, é: o que uma inteligência faria com todo o poder do mundo? O que uma inteligência naturalmente faria se ela não tivesse limites? Procuraria conhecimento, poder, né? Então, o que a IA usa, o que a IA é, o que a IA faz, como ela usa, o que é. E não só negar, sabe? Eu vejo muitas pessoas no YouTube, algumas pessoas que até falam, até chegam pra mim, ou seja, é o meu algoritmo, entre aspas, né? É coisas que eu consumo e tudo mais, questão de teorias da conspiração, que é bom você analisar e ver o que está sendo dito e ver o porquê aquela mentalidade está sendo intencionalmente colocada. Ou seja, quem fala da teoria da conspiração, do negativo, e quem fala do positivo, vou dar um exemplo banal. Um exemplo banal tem que ser, terra plana talvez, chemtrails, é que hoje já se disse, enfim. Engraçado que a teoria da conspiração está se mostrando não conspiração. Mas sei lá, o apocalipse, o fim do mundo, tá? Então, essa narrativa é alimentada. Eu acho que eu já falei, inclusive, muito sobre isso, mas vale refrisar. Essa narrativa é muito utilizada. Inclusive, quando eu falei do Mar Mediterrâneo, né, ali da narrativa do Oriente Médio, da faixa da Mesopotâmia. E essa narrativa é muito imposta por aqueles que falam: não, é besteira, mas tá em todos os filmes, toda a mídia, eles usam muito isso. E aí vem o outro, que no caso não são os cristãos, não são porque eles acreditam, e eles vêm e falam: olha, é realmente isso, é isso que eu acredito. Fortifica a crença, fortifica a egrégora, o campo mental. Mas quem discorda, ateu ou outras pessoas, fala: não, o cientificismo e essas coisas, fala assim: não é isso, não sei o que. E aí gera um conflito. O que isso quer dizer e por que eu parei aqui? Existe uma história
Ela tá aqui no livro do Alquimista, não sei se vocês conseguem ver aqui, do Paulo Coelho. Sim, do Paulo Coelho. E sim, eu recomendo, leiam. Como eu disse, novamente, não peguem algo, né? Que eu falei, muita gente hoje, na teoria da conspiração, pega uma IA e fala assim, não, é demônio. É pra você ver o nível, inclusive, né? Que é na minha bolha. Não na minha bolha, mas chega até mim com base, sabe? Enfim, nesses assuntos. Que a IA é espírito, é demônio, é abertura de portais e tudo mais. Aí você que tá me assistindo, só tem que fazer uma coisa. Por quê? Como? Posso ver? Posso testar? Não. Tá no computador da Google de última geração, quântico, e só 3 pessoas no mundo podem usar e 2 foram proibidas. Cara, eu lembro eu fui muito tempo da igreja. Até arrepio de lembrar. Eu vou até pesquisar aqui, Amós. Águas da verdade, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Aqui, ó. Até arrepia. Eu não tinha planejado isso, mas eu lembrei disso aqui agora. Eu tô me emocionando. Não porque seja a religião nem nada. Mas olha isso. Por conta do seu comentário, Renata, eu quis gravar um vídeo e me trouxe essas memórias que eu vivi um dia e esqueci. Mas por causa de você, por causa dos vídeos, por causa dessas ideias, volta. E você entende, e você completa um quebra-cabeça. Sabe, você coloca uma página que faltava no livro. Lembra que eu falei, né? Que a gente acha que são peças de um quebra-cabeça numa sala, mas eu acho que tá perdido no universo. Só que o universo é você, é a sua mente, somos nós. Então pensa que essa peça se encaixou. Eu vou falar a peça que é. Que é aqui, ó. Amós 5:24. Eu estava na igreja um belo dia e um pastor foi pregar, de fora. Um pastor que inclusive era um político e na época era o único político que eu votaria, porque eu via o que ele falava, via que era diferente, via que ele não se corrompeu, e por isso você não sabe quem é um pastor e ele até saiu da política. E Amós, e ele tava lá, e ele foi pregar na ONU, como um embaixador. Ele fala muito bem e tudo mais, não lembro se foi na ONU, enfim, ele foi falar alguma coisa, falaram assim, ó, não fala de Deus, você é pastor, mas não sei o que. Aí ele, tá bom, não vou falar. E ele contando que se remoir, não sei o quê. Essa história não é sobre mim, não é sobre o pastor e não é sobre a Bíblia. É sobre uma verdade que não aceita ficar escondida. Puta merda. E aí ele fala, que ele falou, eu não vou falar de Deus, não vou falar da Bíblia, não vou falar nada. E aí ele falou tudo e falou como o ambiente, não sei o que, a política, blá blá blá, blá blá blá. Ele falou que só uma frase, e foi a única frase da pregação inteira que eu lembro e que eu tô me emocionando por isso. Ele falou assim, e então eu terminei a minha palestra ou seja, ele terminou e realmente não tinha planejado. Olha só a verdade que... Sabe, não tem controle. Sabe, você não consegue controlar. Ela vai sair, ela vai aparecer. Ela vai exigir que vejam. E quem é que vai dizer? Aqueles que estão dizendo. Ele tá usando a boca daquele que tá dizendo. E ele fala que quando terminou, eu sei que eu tô redundante, e é por isso que eu gosto muito desse vídeo sem edição, sem nada. Eu não planejei, não tem roteiro, não tem não tem estratégia. Eu tô falando com você. Você que tá me assistindo agora. Você. Não tem outras pessoas. É com você. Por isso que às vezes eu acendo cigarro, espero e me emociono e não vou cortar. E é isso. Porque eu quero pessoas que queiram se aprofundar. E não os cortes perfeitos do roteiro de não sei o que. Eu vou falar do Amós, calma. É por isso que eu gosto dessa conversa. E se você tá aqui é porque você também gosta. E eu vi que tem pessoas que gostam.
né? E ele fala assim, eu terminei a minha palestra, eu fechei os olhos, respirei fundo, cheguei perto do microfone. Eu lembro de tudo isso faz alguns bons 10, 12 anos. 14 anos, talvez. Nossa, faz muito tempo. E ele disse, é que essa versão aqui não tá muito legal, né? Eu sei que eu tô deixando vocês curiosos, né? Aí tá muito, né? Mas, enfim. Calma, relaxa, né? Você vai gostar. É mais fácil eu colocar a Moz 5. Já aproveita e se pergunta por que tá te irritando, se te irritou, né? Não sei. Diz assim, nessa versão, mas você vai entender. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Em algumas traduções, né? Como o rio que não para de correr. Corra a verdade, as águas da verdade e da justiça. O juízo, né? A justiça, o equilíbrio, a integridade. Corra como um rio que não para de correr. Flua como um rio que não para de correr. Ele disse que falou desse jeito com as palavras dele, que eu lembro que ressoou muito mais. Nossa, aquilo foi catártico. E ele disse que falou isso, levantou, que ele estava próximo ao microfone, saiu e todo mundo aplaudiu, sem nem saber o quê. E olha isso, aplaudiu a verdade. Cara do céu. Sem saber, a multidão que ouvia ele aplaudiu a verdade. O corpo das pessoas, talvez não, alguns entenderam, com certeza. Mas os que não entenderam continuaram batendo palmas, se emocionando, ficaram de pé. Porque não era a razão deles, era a verdade. É como se nesse momento as máscaras não tivessem poder e fosse o coração. Fosse o eu verdadeiro de cada um, ressoando, sentindo, sabe? O ateu, tipo, o quê? Não conheço nem o que esse já falou, ficou de pé e bateu, porque foi levado de dentro pra fora. Ou seja, a gente vai voltar no comentário do Renato e o mundo parece premiar. O que é esse mundo? O mundo é a parte... O mundo não é o planeta, não é as pessoas, não é o mundo, esse arquétipo, esse estereótipo de um sistema que tenta silenciar a verdade ou premiar o ruído e ignorar a profundidade. Esse sistema, este mundo é o eu baixo de Platão. Conta-se histórias de que as pessoas iam perguntar coisas pra ele, ele falava assim, em algum momento, determinado momento, eu tô no eu baixo, eu não quero nem falar, nem pensar, e eu não vou agir, porque senão eu vou agir no meu eu baixo, e eu vou fazer coisas do meu eu baixo, inferior. Então quando eu vou agora meditar, eu vou parar, eu vou respirar, e me colocar no meu eu superior, então voltamos com esse assunto. Este mundo, este sistema premia e é o arquétipo do eu inferior. Lembra do arquétipo que eu disse? Eles, que é isso, por exemplo, quando você tem a oportunidade de... Não você, eu espero que não você, mas tá tudo bem, porque é um mecanismo. Se foi programado, se não foi, eu não sei, mas tem algo no ser humano que chama-se de corrupção, digamos assim, que é o que tá em cima, como que tá embaixo, lá, sabe? Polaridade, sabe? A luz e a sombra. Se eu desligo a luz aqui, por exemplo... Peraí. Contraste, escuridão, e só fica bonito com a luz porque você viu como tá escuro. E até a qualidade do vídeo melhora com a luz. Mas só melhora porque tem um contraste, que é a escuridão, que deixa não sei o que. Então, as polaridades. Então, a oportunidade que, por exemplo, você tem de ver que o troco era mais e você não devolve, é o eu baixo. E é isso é o sistema. Imagina todos os homens e seres humanos que são condicionados ou de forma intencional ou não, se você não busca, se você não lê, se você não, entre aspas,
intenciona o eu superior, o eu inferior sempre comanda. Agora imagina a humanidade sendo comandada pelo eu superior. Presidentes, donos de corporações, do sistema, de tudo sendo comandados pelo eu superior. Quando o eu superior, pelo eu inferior. E quando o eu superior fala, que besteira, não, nada a ver, não sei o que, sabe? Mas quando você tá numa egrégora, por exemplo, como do que esse pastor falou, e todo mundo meio que aplaudiu sem nem saber, sabe as pessoas que... Sabe quando você se emociona com a música, você... Nossa! Ou quando você sente uma coisa diferente, você fala... Nossa! Não sei. O que é isso? Eu também não sei. Eu não sou como assim, eu fui pro céu e eu tive acesso e não sei o que, e no sonho e projeção astral. Não. Se tivesse, eu falaria da forma que eu tenho algumas experiências, mas eu preciso ver ainda se é certo. Porque eu sou incrente, incrédulo? Não. Porque eu entendo que existe algo em mim que quer me manter no eu inferior. E às vezes o eu superior é humildade, é você saber e ter a consciência de que você não sabe de tudo, e por isso você procura, porque se você acha que você sabe de tudo, você não procura. Então esse sistema, o mundo, que premia o ruído, é essa egrégora, é esse eu inferior, é esse bug no nosso sistema, é um código que ele precisa existir. Eu não queria falar muito sobre isso, mas eu vou dar um apanhado e depois a gente fala muito disso, que Deus, fora da teologia cristã e aprofundadamente, né, hermetismo e tudo mais, não importa, eu vou falar aqui, vai ressoar em você ou não também, tudo bem. Não tinha nada, mas tinha tudo, porque Deus é tudo. O nada, o zero, o todo, a fonte, tudo isso que você nomeia não é Deus. É a primeira expressão de Deus, do tudo, que não é nada, mas tá tudo, não sei o quê. Vamos lá. Imagina que Deus, ou tudo ou nada, tá aqui, nessa folha. Certo? Então, a primeira coisa que acontece... Na verdade não, disfarça. Não tem nada de folha, tá? A primeira coisa que acontece é Deus perceber que ele tá sozinho, que ele é Deus, que ele tá no vazio, que tem o tudo, mas ele tem o nada. Só que essa percepção vai criar o tudo e o nada. E aí cria-se a folha. O nada. Mas ao perceber, ele já cria... Aqui eu fiz muito grande. Então ele já se torna, na folha, o ponto. Só que desse ponto, pra ele precisa se perceber mais. Ele precisa se conhecer mais, buscar informações. Essa coisa que você fala, nossa, fala mais. O que é isso? Deixa eu ver mais, deixa eu saber mais. O que é? É de Deus. Porque a gente é Deus, a gente faz parte dele. Então, ele vai criar a linha e o outro ponto. Aí você vai ver na proporção áurea e tudo mais, tudo fala disso, mas eu vou dar um exemplo. E depois ele gira e volta pro ponto, só que numa oitava maior. Ele parece um bonequinho, mas ele vai girando, criando a realidade. Esses giros e essas interações de Deus com ele mesmo vai criando a matéria, e nós somos fruto da interação de Deus com ele mesmo. Tá tudo bem se não entender. Às vezes nem eu entendo muito. E demorei muito pra entender algumas coisas. Entender é aquilo que a gente... O que é isso? É tipo a nota. Ah, a nota lá. Nota lá. Aí você toca lá e fala... Uau, o que é isso? A nota lá. Não é ainda nota lá, mas é uma representação daquele som maravilhoso que eu ouvi da nota lá. Percebe? Descrição. Então, a criação material implica e exige o contraponto. Se eu desligo a luz, eu vejo a escuridão. Por isso eu busco a luz e não fico na escuridão. Tudo isso, você precisa entender uma coisa. Tudo isso não é de bem, de mal, de Deus contra o diabo, de inimigo, não sei o quê. Tudo isso é uma expressão de experiência, de sentir, de buscar, de entender. A emoção que eu senti nesse vídeo, isso é experiência.
Não é que eu... Nossa, pra que essa emoção? Pra emoção, pela emoção. Então imagina que desse ponto e foi girando a proporção áurea e pesquisem. Sabe, vai chegar até vocês. É isso, se vocês querem, vai. Simples assim. E vai chegar até nós. Tudo para se experienciar, que nós mesmos criamos, para viver, ter a experiência e retornar para a fonte com a experiência. Ou seja, se não existe tempo nem nada, a gente já retornou para a fonte, e talvez Deus que fala conosco seja o nosso, nós mesmos, só que já saindo desse espaço-tempo, que Deus criou o tempo, quando veio para cá, porque não existe espaço-tempo, porque se existisse espaço-tempo, né, isso é metafísica, assim, não é tão simples, mas tá aqui. Eu recomendaria também esse livro aqui, se você quiser entender um pouco sobre isso. A Sabedoria da Antiga Cosmologia. O nome já diz muito, né? A gente vai tratar da Antiga Cosmologia, só que por uma visão científica e física, né? Já é passada a hora de tomarmos consciência plena da revolução cosmológica que ocorreu. Para tanto, não conheço obra mais útil e eficaz do que essa de Wolfgang Schmidt, que tenho o prazer de prefaciar, de Amborella. Ele demonstra como as conclusões da ciência contemporânea acerca dos pontos essenciais e das mais urgentes questões relacionadas à cosmologia bíblica, ao heliocentrismo, à natureza do espaço e da matéria, à concepção de uma verdadeira causalidade, entre outros, deixaram de ser incompatíveis com a cosmologia tradicional. Foi mudado, basicamente. Mas aqui não é teoria da conspiração, nossa, Terra plana, não sei o que, gravidade. Se você quiser ler sobre essa ótica, vai te ajudar, porque a verdade é uma coisa só. Você consegue colocar ela em qualquer lugar que você quiser. É como a água. Ah, mas a água suja é mentira. A água com sujeira, é água suja. Se você limpa a água, fica limpa. Continua sendo verdade. Bom, esse sistema baixo parece premiar o ruído e ignorar a profundidade. Porque é a intenção. Mas lembra da polaridade, do equilíbrio, princípios herméticos. O equilíbrio precisa existir. Portanto, é isso que está acontecendo. Vocês chegando até mim, eu chegando até vocês, é consciência buscando a luz. Assim como a planta, ela só pensa em uma coisa. Ela cria a raiz, vai profundo para captar os nutrientes e ela só busca uma coisa, o sol. Ela busca com todas as forças sair da terra e encontrar o sol. As plantas é como se fossem braços da semente, da vida, querendo o sol, sabe? Imagina, olha para as árvores e olha para as plantas, imagina que elas estão de braços abertos assim, ó, querendo, buscando o sol, sabe? Vê dessa forma, olha que belo, olha que lindo isso. É certo ou errado? Tanto faz no fim. E sim, se você parar pra pensar, tanto faz sim. Porque não... O que é estar certo? Sabe? Então, dito tudo isso, sim, foi no improviso. Eu espero que tenha... Uma conversa no improviso, né? Se você gosta de conversar com alguém, você não... Veja bem, hoje nós falaremos sobre... olha, você... Não, você... Você viu, mano? Olha, mano, eu tô lendo um livro do Aristóteles. Se liga o que ele fala aqui na página 53. Eis os elementos essenciais da locução. Letra, sílaba, conjunção, nome, verbo, artigo, flexão, expressão. A letra é um som indivisível, embora não completo, mas de seu emprego em uma combinação resulta naturalmente um som compreensível, pois os animais também fazem ouvir sons indivisíveis, mas esses não dão o nome de letras. Olha só, eu não tinha lido isso, eu não sabia. Mano, olha isso, olha o que Aristóteles fez milhares de anos atrás. Ele conseguiu definir a letra, o som da letra, da palavra, definir, difere um animal, não sei o que, é poética, lógica. É assim que você conversa. E é assim que eu quero que as pessoas queiram conversar. E queiram esse tipo de conteúdo. E vai chegar quem é que tem que chegar. Dito tudo isso, o que é o eu superior? Renan, é isso. É essa... Aí ele fala assim, né? Ele não, você. Talvez por isso tantos tesouros permanecem escondidos. Você percebe? O mundo parece premiar essa bosta, essa escuridão e não sei o que. Escuridão, ruído, não sei o que. Só que aí depois, talvez por isso tantos tesouros. Existe tesouro. Estão escondidos. Mas parece que eu achei um, achei outro. Tesouros. Ponto final.
Continue com suas ideias. Irmão, ótimo vídeo. Você percebe como a caverna de Platão é real? No mínimo detalhe, num comentário você vê que talvez você vendo o vídeo você fez esse processo. O mundo é uma bosta. Mas existem tesouros. Eu achei um. Continue com seu tesouro porque eu gostei do tesouro. E eu vou, por causa disso eu vou mostrar o meu tesouro. Você percebe? E é numa ascensão, se você permitir, de fato quiser, né? Um exercício prático, sim, eu vou deixar. Eu sempre deixo papéis em todos os lugares, mas eu gosto de deixar um bolão de papel assim, ó, pra rabiscar mesmo. Aqui, ó. Rabiscar. Inclusive, eu faço um monte de, literalmente, rabiscos. Não sei se é rabisco, se é desenho, não sei o que é isso, na verdade. Enfim, tem um monte. Eu começo a escrever, rabiscar, e isso limpa um pouco a mente, talvez, né? Aí tem um monte de coisa, rabiscos, desenhos. Às vezes, do nada, eu quero e fico rabiscando. E desenhando, não sei se alguém considera esse desenho. Deixa papel na sua frente, sempre, caneta e papel. Anota a ideia que você tem, algo bom, algo legal, no celular, ok. Mas, se possível, papel sempre. Por quê? O papel vai te dar a liberdade que a sua mente precisa. E não vai obrigar você a clicar num quadradinho que tem um símbolo que vai escrever aquilo e vai... A gente não pensa em palavras, é isso que a gente precisa entender. A parte da nossa mente que pensa em palavras é uma parte racional muito limitada. Muito limitada, que se desenvolveu muitos anos depois de muitas outras coisas. Imagina um homem que não falava, mas precisava entender do território dos animais. Então, muita coisa é intuição, é sentida no corpo. Então você precisa dessa liberdade, rabiscar, escrever. Então a primeira coisa, seja você mesmo o próprio garimpeiro, o lapidador. Esses tesouros que estão escondidos dentro de você. Você só viu isso em mim porque está em você. Ou seja, pega esse papel também, assista aos vídeos, claro, mas quando você quiser e sentir, pega o papel e escreve. Desenha, rabisca, fala e seja livre. Isso você está tirando os tesouros do esconderijo. E aí você mostra pro mundo. Aqui eu tô olhando pra tela só pra ler o comentário mesmo do Renan. O seu comentário, Renan. Logo, eu quero terminar só com isso e depois a gente vai se aprofundar mais em outros temas. Não tá fora de você. A resposta não está fora de você. Não procure fora de você. Você vai olhar pra fora, vai ver fora e vai ressoar dentro. Essa é a resposta. Você precisa sentir dentro, mas não tá fora, sempre tá dentro. Então procura sempre dentro de você. Tem algo que você odeia? Por que você odeia? Tem algo que você ama? Por que você ama? E sempre entenda uma coisa. Isso, essa jornada, essa vida, essa grande brincadeira maravilhosa, pode e vai ser divertida. Lembra do Luffy que eu falo tanto, do One Piece, que eu recomendo tanto? Assistam. Mas lembra, isso pode ser divertido. Isso vai ser divertido. E você sabe o que é divertido pra você. E não é porcaria, não é baixezas, não é o eu inferior, não é. Você sabe disso. Fechou? A gente se vê em breve. Obrigado por estar aqui. E eu te valorizo muito. E não desiste. Você que está me assistindo. Continua. Encontra os tesouros, mostra os tesouros. E você vai saber para quem, como, quando, onde. Tá? Eu confio em você. E obrigado por existir. Eu te amo. Até breve.